Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração. Que bom nós estarmos juntos em mais esta quarta-feira, culto de oração especial ao Senhor. Hoje o missionário Josemar Gomes, que dirige o nosso culto de quarta-feira, não está presente. Teve que fazer uma viagem a trabalho, uma viagem missionária administrativa, mas na semana que vem estará conosco novamente, comandando o culto de oração. Antes de nós orarmos ao Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, eu vou me ajoelhar neste momento e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelas tuas ricas bênçãos, pela tua misericórdia e por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aos pés da cruz em mais um culto de oração. Que o Senhor possa visitar cada lar neste momento, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre os nossos internautas e que este culto seja um culto de bênção, um culto de vitória e um culto de restauração. Dá-nos a tua graça e a tua paz. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Si las sombras de esta vida amenazan hoy tu fe, provocando que te olvides que muy pronto volveré. Pon tus ojos al pasado, en la cruz donde ¿qué más pruebas quieres que esta? Yo te amé, mi vida di. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Si tú piensas que es tan fácil olvidar lo que enseñé en la historia de este mundo, el camino ya tracé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, yo jamás así dejaría la promesa que te di. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, yo
Obrigado, Ricardo Fajardo, por esse belo hino. Eu não me esqueci de ti, em espanhol. O irmão Ricardo Fajardo, que também tem o grande dom da música, também é missionário da nossa igreja na União Colombiana. Queridos, estamos muito felizes por estarmos nesse culto tão especial de oração. E o nosso objetivo é que a mensagem chegue cada vez mais longe, mais pessoas sejam impactadas. Você já sabia que existem ainda 27 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? E nós temos essa grande missão de levar, de espalhar a mensagem. Então vamos dar o nosso like. Quanto mais likes nós recebemos, mais o YouTube vai espalhar essa mensagem de fé e esperança. Não se esqueça de compartilhar o link deste culto para que mais vidas sejam abençoadas. Coloque lá na sua lista de transmissão para que todos os seus amigos também sejam abençoados. E não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos cultos e transmissões. Nós chegamos agora a um momento todo especial, que é o nosso momento da gratidão. Um momento de agradecer. Quantas coisas boas Deus tem feito nas nossas vidas. Eu me lembro da história de um missionário que ele foi evangelizar algumas tribos indígenas dentro da selva. E quando o chefe da tribo se converteu e vários nativos se converteram, não tinha igreja. E aí o missionário disse, nós precisamos construir a igreja, mas nós não temos recursos para construir a igreja. E aí o chefe da tribo disse, mas se cada nativo trouxer um tijolo, nós vamos construir a igreja. E cada nativo fez um tijolo. E com esse um tijolo de cada um, conseguiram construir a igreja. É assim que a obra de Deus funciona. Um pouquinho de cada um, conseguimos fazer grandes coisas. E esse é o momento de ofertar ao Senhor. Nós temos ainda muitos investimentos para fazer dentro do nosso estúdio. Precisamos renovar os nossos equipamentos. Precisamos ter mais pessoas trabalhando para que o trabalho possa ser mais contínuo. A sua ajuda é muito importante. E você também pode contribuir com a obra de Deus aqui em Rondônia. Rondônia e Acre, através dos seus dízimos, através das suas primícias, você pode cooperar com a causa do Senhor. Neste momento, nós vamos ouvir o grupo masculino cantar o hino Fé. Enquanto eles cantam, vai aparecer o QR Code para você aproximar o seu celular e fazer a sua doação. Ou também, se preferir, também já vai aparecer a chave Pix. Vamos doar o nosso melhor de coração. Vamos louvar a Deus? se pode ver.
Grupo masculino do Rio de Janeiro cantou esse belo hino de louvor a Deus, Fé. É de fé que nós precisamos. Agradecemos a você que cooperou com a causa de Deus, com as suas contribuições, que Deus possa retribuir a cada um de vocês em grandes bênçãos e abrir as janelas do céu. Vários de vocês aí estão postando seus pedidos de oração. No final do nosso culto, nós estaremos orando em prol de todos os pedidos, então ainda dá tempo. Você não colocou seu pedido de oração? Vai colocando no chat. Recebeu alguma bênção especial de Deus? Conte a sua bênção para a gente. É muito importante nós compartilharmos as nossas experiências pessoais com Deus, para que mais pessoas também possam exercer a fé verdadeira. E nós chegamos ao momento todo especial do nosso culto, pois neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. E Deus escolheu hoje para trazer a sua palavra o irmão André Devay Filho, o jovem André Devay. Ele é missionário da nossa igreja nos Estados Unidos. E ele vai trazer uma importante mensagem da palavra de Deus. Acalme-se. Vamos ouvir a mensagem agora? Era uma manhã e a dona Rosana se levanta. Ela está com a garganta um pouco dolorida e ela sente um pouco de dor de cabeça. De repente, então, ela começa a se preocupar. E agora, então, com essa preocupação toda, ela começa a se lembrar que estes são alguns sintomas de um vírus que está acontecendo no momento. A dona Rosana, então, começa a pensar no que aconteceu nos dias passados. E ela se lembra que há 3 dias atrás, ela estava no supermercado, na fila do supermercado, e havia uma pessoa atrás dela que estava tossindo e sem máscara. A dona Rosana agora começa a ficar desesperada. O coração dela começa a bater mais forte. Ela começa a sentir agora uma fraqueza e uma dificuldade de respirar. E agora então, ela começa a se preocupar e corre para o hospital para fazer um diagnóstico para saber se ela está ou não infectada com o Covid-19. Ela faz então o diagnóstico e o médico chega para ela trazendo o diagnóstico. O médico chega e ela começa a falar: doutor, eu estava lá no supermercado e essa pessoa estava tossindo e agora eu tenho certeza que eu estou com isso daí porque eu já estou com o meu pulmão doendo, eu estou com dificuldade de respirar, eu estou com dor de cabeça, eu estou com tosse, eu não consigo sentir o cheiro das coisas, eu não consigo sentir o gosto das coisas, mas eu já comecei a fazer o tratamento. Quando eu senti o negócio chegando, eu já comecei a espremer o limão, eu já comecei a fazer o gargarejo com limão, eu já comecei a tomar ivermectina também. E agora eu quero te pedir, doutor, eu sei de tudo, eu só quero que você me passe 5 receitas para usar hidroxicloroquina. Porque eu tenho certeza que todo mundo em casa já pegou. Aí o doutor pega, abre o diagnóstico e ele vai falar para ela. Mas antes dele falar, ela cai em desespero e fala assim: doutor,
Mas na verdade eu descobri que na verdade a minha vizinha estava com coronavírus. Então não foi a pessoa do mercado que me passou, foi a minha vizinha. E agora ela começa a falar e pensar em um monte de coisas que pode acontecer e quem ela pode ter passado. E o doutor então começa a perder um pouco a paciência, ele fala, interrompe ela e fala: Dona Rosana, o diagnóstico deu negativo. Você não está com coronavírus. Ela então pega e se lembra: ah, é. Uma noite antes dela sentir tudo isso, ela se lembra que ela tinha comido um sorvete de manga. E agora, por causa disso, ela amanheceu com a garganta doendo e com dor de cabeça. Mas eu quero convidar vocês que abram comigo as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 46 e o versículo 10. Salmos 46, 10 nos diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, muitas vezes nós somos como a Dona Rosana. Nós estamos muito preocupados, nós estamos com a correria do dia a dia, e nós já sabemos o que está acontecendo na nossa vida, e agora nós chegamos para falar com Deus, mas nós já sabemos o que nós temos, nós já sabemos o que nós precisamos fazer, e nós já temos a resposta para tudo. Nós só vamos falar para Deus para deixar Ele saber o que está acontecendo. Agora o versículo de Salmos 46 nos fala que nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus. Eu gostaria de dividir nossa mensagem em 3 partes. Nessas 3 partes nós vamos tirar o seguinte ensinamento: precisamos diariamente, em meio às mais severas provas, por meio da oração, nos aquietar e saber que Deus é Deus. Então, o que nós precisamos fazer em nossas vidas, nós precisamos diariamente e em meio às mais severas provações, nos aquietar e saber que Deus é Deus. Agora eu pergunto para os irmãos: como nós podemos nos aquietar e saber que Deus é Deus? Resposta: pela oração. Como nós podemos fazer isso? Qual é a maneira que nós podemos nos aquietar neste mundo tão corrido e saber que Deus é Deus? O mundo nos fala hoje sobre a importância da meditação e da respiração profunda. Aulas de yoga são oferecidas e procuradas por toda parte. O mundo está percebendo que nós precisamos nos aquietar de nosso ritmo frenético. E ele então nos oferece esses outros meios. Mas será que não há nenhum profeta em Israel a fim de que nós possamos encontrar a paz verdadeira nele? Será que nós precisamos ir ao mundo e aos meios do mundo em busca de ajuda? A ordem de Deus para nos ajudar, aquilo que Deus diz que o povo de Deus deve fazer para se aquietar é a seguinte, é dividida em 2 partes. Nós devemos sim nos aquietar, devemos sim silenciar as loucuras deste mundo e desfrutar de um momento de silêncio. Mas a ordem não para por aí. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus nos manda aquietar e saber que Ele é Deus. Não adianta nós nos aquietarmos e nos colocarmos a pensar nos deveres que nós temos para o nosso dia a dia. Não adianta nós nos aquietarmos e tentarmos, como se isso fosse de alguma maneira possível, esvaziar nossa mente de todo e qualquer pensamento. Não adianta nós nos aquietarmos e saber que quando finalmente tivermos vencido a crise patogênica que está acontecendo neste momento, que nós estamos enfrentando, nós vamos ser inundados por uma monstruosa crise econômica. Não adianta nós nos aquietarmos e pensar nas histórias irreais que nós vemos na mídia. Só uma maneira de nos aquietarmos não somente o nosso corpo, mas também o nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual é a única prática onde nós podemos ao mesmo tempo nos aquietar e saber que Deus é Deus? A única prática é a oração. É bem provável que, embora você já soubesse que essa seria a resposta, quando eu falei, você pode ter se sentido um pouco desapontado com ela. Porque na maioria do tempo, a verdade seja dita, nossas orações são marcadas pelo pesar
de não conseguirmos ficar muito tempo falando com Deus. E a preocupação de que talvez aquilo que nós falamos, nós não conseguimos falar o suficiente. E agora Deus não pode nos responder. Em realidade, nossas orações são mais um monólogo, onde nós falamos a Deus tudo aquilo que conseguimos antes que o sono ou o tédio nos dominem. Infelizmente, hoje, silêncio e oração são antônimos. Silêncio e oração são coisas opostas. A oração deixou de ser um momento onde nós comungamos com o Deus vivo e passou a ser um momento onde o que nós de fato fazemos é suplicar a uma força impessoal e dona do destino que nossa vontade seja feita e não a vontade dela. Mensagem aos jovens, página 248. A oração não é compreendida como devia ser. Nossa oração não deve ter o fim de informar a Deus de qualquer coisa que Ele não sabe. O Senhor conhece os segredos de cada alma. Nossas súplicas não precisam ser longas e em voz alta. Deus lê os pensamentos ocultos. Podemos orar em segredo, e aquele que vê secretamente ouvirá, recompensando-nos publicamente. As orações feitas a Deus para lhe falar de toda a nossa indignidade, quando não nos sentimos absolutamente indignos, são orações hipócritas. É a oração contrita que o Senhor atende. A oração não tem o fim de operar qualquer mudança em Deus. Ela nos põe em harmonia com Deus. Irmãos, portanto, nós precisamos, nos momentos de oração, sim falar com Deus. Precisamos sim abrir o nosso coração, falar com Deus das nossas necessidades. Precisamos sim orar intercedendo pelas outras pessoas também. Orar pelas pessoas que necessitam de oração, orar para o avanço da obra no mundo. Mas não é só isso. A oração tem que ter um momento também, onde nós nos aquietamos, nos colocamos em silêncio e sabemos que Deus é Deus. Porque é necessário que nós passemos alguns momentos de silêncio na oração. Nós precisamos de silêncio na oração para ser sondados e conformados à vontade de Deus. Precisamos recuperar o senso da santidade de Deus na oração. Precisamos aprender a aquietarmos enquanto oramos e sabemos que Deus é Deus e não um homem. Precisamos deixar de tentar impor a nossa vontade a Deus na oração e passar a nos conformar com a vontade dele. Precisamos de momentos de silêncio enquanto oramos, onde Deus sonde os nossos corações e nos mostre os nossos pecados, nossas fraquezas e depois nos maravilhe com a sua grandeza. Precisamos de momentos de silêncio em nossas orações, onde não seja nós indo a Deus, mas Ele vindo a nós. Precisamos de momentos de silêncio em nossas orações, onde falamos não as nossas palavras, onde conformamos não as nossas palavras, mas conformamos o nosso coração com Deus. Momentos onde nós possamos, em harmonia, e aceitar a vontade dele. Momentos onde possamos ver com os olhos da fé a grandeza, a sabedoria, a justiça, o amor e a bondade de Deus. Então descansarmos nele, sabendo que não estamos na presença de um qualquer, mas estamos na presença do Deus vivo. Então nós precisamos de silêncio para que Deus sonde os nossos corações e que o nosso coração seja conformado à vontade de Deus. Mas nós precisamos de silêncio também para ouvir a voz de Deus. Precisamos de silêncio na oração não apenas para sermos sondados e conformados à vontade de Deus, mas para outra coisa também. Em qualquer relação profunda, os participantes não apenas falam, mas eles também escutam. Em nossas orações, nós não tiramos tempo para escutar a Deus. Nós queremos apenas falar. Queremos que o Senhor do universo saiba da nossa vontade, mas não queremos escutar a vontade dele. Não queremos ouvir os seus conselhos. Fazemos como Pilatos, que pergunta a Cristo
o que é a verdade. Mas antes que Cristo tenha tempo de responder, Pilatos se vira as costas e vai embora. Muitas vezes nós oramos e perguntamos a Deus: Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Mas antes de Deus poder responder, nós já estamos nos levantando, indo seguir o nosso próprio caminho, indo seguir a nossa própria vontade. Nós precisamos tirar um tempo na oração para nos aquietarmos e ouvir a vontade de Deus. Santificação, página 15, fala o seguinte: a linguagem dos mansos não é nunca de orgulho. Como o menino Samuel, eles oram: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Josué foi colocado na elevada posição de honra como comandante de Israel, desafiou a todos os inimigos de Deus. Seu coração encheu-se de nobres pensamentos quanto à sua grande missão. Contudo, ante a intimação de uma mensagem do céu, colocou-se na posição de uma criancinha para ser dirigido. Que diz meu Senhor ao seu servo? Foi a sua pergunta. As primeiras palavras de Paulo, depois que Cristo se revelou a ele, foram: Senhor, que queres que eu faça? Portanto, nós precisamos estar em silêncio durante a oração para que Deus sonde o nosso coração, para que nós conformemos o nosso coração à vontade dele e para que nós possamos também escutar a Deus falando conosco. Portanto, nós já sabemos como nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus. Como? Por meio da oração, por meio de um momento de silêncio na nossa oração. Agora a pergunta é quando? Quando eu devo fazer isso? Precisamos de silêncio para ser sondados e conformados à imagem de Deus. Precisamos de silêncio para escutar a sua voz. É claro que a resposta geral para quando nós precisamos fazer isso é em todo o momento. Em todos os momentos nós precisamos estar calmos e confiando na vontade de Deus. Mas existem momentos específicos onde nós silenciamos e elevamos a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito e os nossos pensamentos a Deus. Quando nós devemos ter esses momentos especiais? Nós devemos ter esses momentos especiais em duas ocasiões. Primeiro, nós devemos fazer isso diariamente. Tirar um momento específico para isso todos os dias. Tem um pensamento que diz o seguinte: se você não tem 10 minutos, você não tem uma vida. Se você não tem 10 minutos para tirar para Deus, você não tem uma vida. Nós devemos tirar pelo menos 10 minutos para nos aquietar na presença de Deus. Do contrário, nós não teremos uma vida. Eu quero apresentar para vocês agora 3 breves razões porque devemos aquietar-nos e saber que Deus é Deus diariamente. Primeira razão, nós estamos em constante mudança. Nós somos como uma roda que está sempre girando, sempre à procura de novos caminhos e experiências, sempre em movimento. Precisamos, no entanto, de ter um eixo no centro de nossas vidas que nos conecte a um plano maior. Do contrário, nós vamos girar sem rumo e sempre para baixo. Até um dia que nós vamos chegar ao fim da descida. E ali, quando nós paremos de rodar, nós vamos perceber que giramos toda a vida sem chegar em lugar nenhum. Precisamos nos aquietar diariamente para nos certificar de que Deus é o eixo de nossa vida e se estamos bem fortificados nele. Segunda razão, nós tendemos a sufocar o Espírito Santo. Após o pecado, nós passamos a ter medo de Deus e medo da verdade. Nos tornamos, por natureza, eternos fugitivos de Deus. Satanás, o Deus deste século, sabendo disso, criou centenas de milhares de distrações para nos manter sempre em fuga, sempre correndo da presença de Deus, sufocando o chamado de Deus aos nossos corações. Isso não é apenas uma obra manipuladora do inimigo, mas nossa própria natureza, nosso coração naturalmente tende a fugir de Deus. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que nosso coração tende a fugir de Deus, ele tem um desejo profundo, que somente Deus pode saciar.
um sentimento profundo que só pode ser saciado pelo habitar de Deus em nosso coração. E agora, diariamente, nós devemos lutar contra essa nossa natureza fugitiva. Devemos nos aquietar para que o Espírito Santo fale a nossa consciência e nos preenche. Primeiro motivo, então, estamos em constante mudança. Segundo motivo, tentemos a sufocar o Espírito Santo. Terceiro motivo, um dia sem Deus é um dia perdido. Nossa vida só pode ter plenitude se vivemos para Deus. Como podemos viver para Deus sem saber a sua vontade para nós? Como saber sua vontade se não pararmos para escutá-la? E se não nos aquietarmos e escutarmos a guia de Deus para o dia, não poderemos fazer a sua vontade. E logo, ainda que nós conquistemos muitas coisas terrenas, este dia terá sido inútil, pois nós não teremos plantado para a eternidade. Nós, portanto, devemos nos aquietar para ouvir a vontade de Deus em nosso dia a dia. Para ouvir a vontade de Deus para o nosso dia. Portanto, qual que é o primeiro lugar, o primeiro momento em que nós devemos fazer e nos silenciar e escutar a vontade de Deus? Nós devemos fazer isso diariamente, de preferência pelo menos 10 minutos por dia. Porque se você não tem 10 minutos, você não tem uma vida. Segundo momento onde nós devemos fazer isso, em meio às provas. Além de tirar diariamente e rotineiramente pelo menos 10 minutos, tempo para nos aquietar e saber que Deus é Deus, há um momento crucial onde podemos nos aquietar, onde nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus. Este é o momento das provações mais severas. Por quê? Nós somos como crianças que olham para uma tomada como um ótimo lugar para colocar o dedinho ali. Nós somos como crianças que veem pizza 4 queijos, batata frita e milkshake como o melhor almoço e o almoço mais saudável e nutritivo. Nós somos crianças que escolhem o tênis com luzinha que dura um mês e que faz nheque-nheque a cada passo que nós fazemos, ao invés de escolher o sapato mais durável e mais confortável. Nós somos como aquele endemoniado gadareno, que ele foi correndo para falar com Deus e para pedir para Deus. Mas o que ele pôde falar foi: afasta-se de mim. Que tenho eu contigo? Afasta-se de mim. Nós corremos para Cristo para pedir libertação e nós acabamos pedindo o oposto. Porque nós não sabemos como ou o que pedir. E muitas vezes pedimos o que nos faz mal e não o que nos faz bem. Outra coisa, além de nós não sabermos como ou o que pedir, nosso vocabulário é muito pequeno para descrever aquilo que nós passamos. Nossa dor ou desespero muitas vezes é muito mais profundo do que palavras podem explicar. E agora nós podemos temer de que, se não formos capazes de expressar nosso pedido em palavras, Deus pode não nos responder. Porque o nosso vocabulário é muito pequeno para expressar aquelas lutas mais profundas que nós temos em nosso coração. Agora, existe uma outra coisa também. No auge da nossa luta, no auge da nossa provação, não há muito o que falar. Outras vezes, assim como Pedro, nós estamos a afundar em meio à tempestade e não há tempo de dizer mais nada além de socorro. Às vezes estamos tão entregues à tentação que nossa mente não é capaz nem de pensar naquilo para falar a Deus. Ela não é capaz nem de pensar em algo para falar a Deus. E o tempo que nós temos antes de explodir nossa raiva, ou antes de cair em um vício, ou antes de cometer um pecado tremendo, é apenas o tempo de um respirar profundo. Não é o tempo de um pensamento. É apenas o tempo de um respirar profundo. E agora, nesses momentos em que parece não haver mais o que fazer, exatamente é nestes momentos que nós devemos nos aquietar e saber
que Deus é Deus. A tradução literal dessa palavra, aquietai-vos, quer dizer o seguinte: entreguem-se, desistam, parem de lutar com as suas próprias forças. E agora acalmem-se em Deus e saibam que Deus é Deus. Parem de tentar destruir os tanques de guerra com arminhas de chumbo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Abram comigo as suas Bíblias no livro de Romanos, versículo 26 e 27. Nós encontramos ali uma esperança muito grande para estes momentos. Convido a você que leia comigo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nessas horas em que há espaço apenas para um suspiro profundo, desse suspiro profundo confiando que o Espírito Santo te sondará e expressará a sua necessidade a Deus. Aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos passando por momentos de muita dificuldade. Nós estamos passando por um momento onde o mundo está parecendo ser um caos. Onde parece que não há muito controle das coisas. Nós podemos olhar à nossa volta e não encontrar nenhum ponto de refúgio. Mas a Bíblia nos fala o seguinte: aquietai-vos e saibais que eu sou Deus. Querido irmão, querida irmã, eu quero convidar-te, a partir de hoje, diariamente, tirar pelo menos 10 minutos por dia para aquietar-se e saber-se que Deus é Deus. Eu quero te convidar para que no momento em que você estiver na prova mais profunda, aquietar-se e saber que Deus é Deus. Confiar que Ele vai trabalhar e Ele vai te ajudar. Quando parece o momento mais difícil e que você não pode avançar, aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a passar pelos momentos que você está passando e que nós possamos ter confiança e saber que Deus é Deus. Amém. E saber que Deus é Deus. Amém. Agradecemos ao jovem André Filho pela bela mensagem, que o Senhor possa tocar em seu coração. Tenho a certeza que Deus tocou em seu coração através dessa mensagem. E temos diversos pedidos de oração que foram feitos no nosso chat. E nesse momento vamos entregar todos esses pedidos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Querido Salvador Jesus, em continuação, nós estamos aqui na Tua presença, diante da Tua face. Neste momento, queremos entregar ao Senhor todos os pedidos de oração que foram feitos nesta noite. Como disse o jovem André, lendo o texto que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Que nós possamos confiar em Tuas santas promessas. Deixemos de lado nosso orgulho e nossa vaidade e lancemos os nossos cuidados, preocupações nas mãos do Senhor. Dá-nos o poder do Espírito Santo. Responde às nossas orações de acordo com a Tua santa vontade. E dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto precisamos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Será fácil receber a paz, esquecendo toda
Chegamos ao final do nosso culto. Agradecemos a você que esteve conosco, acompanhando, orando, e chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas não se esqueça, sábado temos o nosso culto novamente, a partir das 9 horas da manhã no horário local e às 10 horas no horário de Brasília. Deus abençoe vocês, tenham uma excelente noite, na graça e na paz de Jesus. Amém.